de mulher é onde ela quiser. Olá, sejam muito bem-vindos ao Jogo Limpo Imobiliário. Hoje a gente vai conversar sobre um movimento que nasceu de uma inquietação muito nossa, o Lidere-se. Mais do que um evento, o Lidere-se é um movimento. Ele tem sido um espaço de encontro, coragem e recomeços para muitas mulheres. E para falar sobre isso, estão aqui as organizadoras que toparam abrir os bastidores, as vulnerabilidades e também os sonhos do que ainda vem por aí. E eu quero começar pelo começo e perguntar a vocês: como é que o Lidere-se nasceu, meninas? Vamos contar para os nossos ouvintes um pouquinho desse nosso projeto. Fala aí, Gabs. Pois é, o Lidere-se surgiu com aquela ideia, né, que a gente teve de dar espaço realmente às mulheres do cenário imobiliário e condominial. A gente percebe que existem vários eventos, vários movimentos nesse cenário, mas não necessariamente para a mulher que está ali inserida no mercado imobiliário e condominial, principalmente aqui em Pernambuco. Então, surgiu realmente essa necessidade nossa, né, de dar voz e dar vez para aquela síndica, aquela corretora, aquela mulher que está todo dia resolvendo pendências, que está ali no operacional, que está ali no empreendedorismo feminino no mercado, mas que não tem ainda tanta visibilidade quanto merece, porque na verdade a mulher, ela está por trás de todo o negócio bem-sucedido. E qual é a dificuldade de dar esse espaço, de dar voz para quem já faz, né? Para quem já está lá na ponta. Então, basicamente, surgiu aí dessas três mentes, né, inquietas, que a gente não poderia abafar uma ideia tão necessária, na verdade, que não é apenas nossa, a gente só está sendo instrumento de voz para ela. Eu acho que já passou por muitas cabeças essa ideia, e a gente acaba aqui colocando em prática o que o mercado já necessitava. E a questão também era não mostrar só a teoria, né, como a maioria dos encontros da área do imobiliário e condominial tem. É também mostrar que a mulher tem seu valor, como apresentamos lá, trouxemos psicólogo, né, trouxemos massagista, né, maquiadoras, é mostrar o valor que a mulher tem, né, que muitas ali estavam realmente necessitando, né, tanto é que a nossa querida Gleide, quando foi fazer sua palestra, mudou totalmente o tema, né, porque ela viu a necessidade daquelas mulheres terem algum diferencial, e foi o que aconteceu com o Lidere-se, que está aí bombando e muitas ainda repercutindo tanto, muito, né? E a gente ainda, né, também nessa adrenalina e com grandes objetivos para o Lidere-se. Mostrar à mulher que ela deve e pode se priorizar também. Sim, exatamente. Esse ponto muito importante que Manu colocou. A gente está tão acostumado com eventos técnicos, né? Seja advogado, seja corretor, né? O Cresce hoje tem vários cursos capacitantes que são excelentes para realmente capacitação do profissional, mas não era essa a proposta do Lidere-se. A gente já sabe que é necessário, é o básico para qualquer profissional que está no mercado se capacitar, ser técnico, ser especialista naquela área, mas a nossa proposta era dar o brilho que a mulher já tem, mostrar, abrir a porta, né? Então, esse foi a nossa inquietação maior de fazer esse movimento, né? Lembrando que o Lidere-se, ele não é um evento, ele é um movimento. E eu vou mais ainda, quando a gente, desde o início, quando a gente tentava, né, alinhavar alguma coisa, que a gente imaginou essa palavra, o Lidere-se, a gente imagina mulheres em altos cargos, né, ocupando lugares de liderança, de destaque, mas na verdade o Lidere-se, ele vai muito além disso. A gente fala da capacidade da mulher de liderar a si própria, liderar a sua vida, de liderar as suas emoções, de estar onde ela quiser estar, né, e ter essa capacidade e ter esse discernimento de que a mulher, ela tem que ter os mesmos direitos que qualquer homem. E aqui a gente não está fazendo nenhuma apologia, né, a nenhuma divisão de gênero. A questão não é essa. A gente quer, sim, os homens ao nosso lado, mas nunca acima de nós, né? Nós precisamos andar lado a lado, sendo respeitadas pelo que somos, pela construção das nossas histórias. Todas nós temos as nossas histórias, e grandes histórias, né? Conhecemos mulheres maravilhosas naquele evento, que histórias que tocaram muito no nosso coração e que nos estimularam a prosseguir com esse projeto,
que eu acho que temos muito ainda a acrescentar para o mercado. E uma das coisas também que, assim, propusemos trazer, né, é trazer também mulheres no sentido de patrocinadores, no sentido, né, da organização. Tinha lá a Rita Menino, né, biscoiteira, tinha a massagista, tinha a Mary Kay, que cuida de mulheres, e nosso objetivo era esse, né, trazer mulheres empreendedoras também. Empresas que se preocupam, né, em cuidar de mulheres e dar essa voz. O evento todo pensado em mulheres, para mulheres, né, com o cenário feminino. Então, realmente, pegando, só fomentando ainda mais a fala de Manu. Cada empreendedor daquele, por mais que vocês que estavam lá também, que nos ouvem, estavam lá vendo que tinham empreendedores, lógico, empresas formadas por homens e mulheres, mas o nosso principal objetivo, na hora da comercialização do stand, do espaço, foi pensando também em dar prioridade às mulheres. Mesmo que a empresa tivesse um homem à frente, mas que a gente sabe que tem uma mulher no bastidor e a gente queria dar prioridade para ela. Isso. Então, foi muito bem colocada essa situação, porque a gente realmente, na construção do Lidere-se, pensou desde da microempreendedora até a palestrante, nós vamos fazer o que poderia ser óbvio, mas que a história da mulher no cenário, né, empresarial, essa luta não é de hoje, a gente sabe, é de muitos anos, a gente tem que agradecer as que vieram antes, mas que a gente sim precisa continuar, né? Não é uma luta, como Julie colocou, não é uma luta entre homens e mulheres, muito pelo contrário, é só para que esse espaço seja dado à mulher, porque ela é digna disso, é ela que constrói. Não é justo que ela construa e ela dê o palco para outra pessoa. Então, vamos brilhar juntos, né? Então, esse foi o principal pensamento do Lidere-se, de fato. E pensando nisso também, na questão do empreendedorismo, a gente também já, ali falando em empreendedorismo, também linkou com bem-estar, né? Então, a gente teve algumas empreendedoras que, além de mostrarem o seu papel como empresárias e tudo mais, ainda proporcionaram também bem-estar para as nossas convidadas, né? E, veja, também é um assunto polêmico. A gente está acostumado a mulher no cenário, seja imobiliário, condominial ou em outro, ser o workaholic virou moda. Né? E a gente também pensou nisso. Olha, não vai ser trabalho por trabalho, não vai ser só o técnico, não vai ser só o trabalho, e vai ser um momento para mulheres e que ela possa saber que faz parte o respiro. Se amar, né? Se priorizar, se sentir, se perceber como mulher, porque o dia a dia é tão corrido na vida de uma mulher que às vezes ela não se prioriza. E ali ela teve a oportunidade de viver aquele evento, que é um movimento, integralmente, né? Ela foi massageada, ela foi agraciada, ela pôde escolher um look diferente. Ela foi maquiada, né? E talvez essa que recebeu a massagem tenha sido a primeira massagem na vida. Exato. Né? E teve essa oportunidade. Muitas vezes. Então, é um evento um movimento que engloba todos os aspectos, né, da vida da mulher. O profissional, o pessoal, o afetivo, porque a gente tratou de assuntos muito sensíveis, como a violência contra a mulher, a violência de gênero. A gente está vivendo um verdadeiro horror, né, com relação à violência contra a mulher. E é uma pauta urgente, é uma pauta que precisa ser tratada, que precisa ser levada a grandes públicos. É uma sociedade que precisa olhar para a mulher vítima dessa violência doméstica, sobretudo, por ser mulher, simplesmente por ser mulher. Então, essa pauta foi trazida no Lidere-se. A pauta também do se priorizar, né, colorimetria, como ela se sentir bonita, a autoestima da mulher, o quanto é importante a gente também está se sentindo bem para atuar bem. E o interessante é que nós aguçamos os 4 sentidos. Os 4 sentidos, né? Os 4. As pétalas lá espalhadas nas escadas, né? O aroma que a gente teve cuidado de escolher e colocar. Sim, com muito carinho. Né? E todo mundo entrando e vendo aquilo. E a questão da audição, que está ali ouvindo e vendo as palestrantes, que muitas... A música também. Especialmente para o Lidere. Exatamente. E depois teremos que colocar aqui. Vai ter que tocar. E porque Lidere-se, né? A gente tem tudo isso e a gente explicou o motivo, mas por que Lidere-se, né? A gente
precisa, a gente lidera, como o Júlio já falou, lidera empresa, equipe, processos, procedimentos, Condomínios. mas por que não liderar-se? A gente é tão múltipla, são tantas atividades e a gente esquece de olhar para dentro. Sim. De ter o autoconhecimento necessário para também identificar o que cabe e o que não cabe a cada uma de nós. E é necessário essa pausa, né? Técnica, essa pausa produtiva, para voltar mais produtiva ainda. Então, liderar-se significa se autoconhecer para se mover corretamente no lugar, no mercado, Exato, na porque vida. também o íntimo equilibrado, a gente move o mundo, né? Se não tiver o íntimo equilibrado, sua mente é a sua pior inimiga, né? A mente, ela consegue mentir pra gente. Então, Ela é sua maior amiga e também a sua pior inimiga. Então, a gente tem que realmente olhar, como a Roberta muitas vezes pontuou, né? A necessidade da terapia, né? Ainda, por incrível que pareça, não sei se vocês já notaram, mas ainda é tanto tabu com relação a uma simples terapia. A gente vai para oftalmo, a gente vai para otorrino, a gente vai para gastro. E por que faz não? academia, mas a terapia ainda é um obstáculo. Eu ainda né? me pergunto, em que ano eu estou que as pessoas ainda acham que terapia não é necessário? E saindo do plano das ideias, porque se deixar, a gente vai aqui filosofar e contar todos os bastidores. Mas agora a gente vai ouvir da área operacional, como é que começou a funcionar isso de fato. E vamos receber aqui Sueleide Ferreira, uma das nossas parceiras, que tornou esse evento cada vez mais factível e possível, da administradora Novo Horizonte. Sueleide, muito bem-vinda, querida. Obrigada. Obrigada pela parceria, foi tudo muito maravilhoso. E a gente queria saber de você, o que é que o Lidere-se representou para você. É um prazer estar aqui com vocês nesta tarde maravilhosa. E o Lidere-se para mim foi uma realização, porque era um sonho que nós tínhamos há uns anos atrás. E todos os anos a gente ia fazer e nunca conseguia. Falei com algumas pessoas, né, do nosso ramo, e quando a gente ia dar o pontapé, a gente não via aquele mesmo entusiasmo que a gente tinha, né? Então, quando a gente foi para o evento da Anacom, e quando terminou, aí eu disse à minha sócia, né, Vânia, aí vamos falar com as meninas. Aí a gente ficou esperando o final dos bastidores, né? Que no final tem os bastidores. Então, quando a gente falou com elas, as três, né, vocês, aí a gente sentiu o mesmo clima. O calor humano. Batendo aquela da liderança. afinidade da liderança. Que tal a gente fazer um evento para mulheres? Aí elas, ótimo, a gente já também estava pensando nisso. Então, assim, foi uma realização. E quando eu vi, elas já estavam se movimentando, e isso foi maravilhoso para a gente. Foi uma realização de um sonho que já vinha há alguns anos. A gente ficou realmente realizada. E o Lidere-se foi um sucesso. Eu acredito que foi o início do sucesso, porque o sucesso ele vai perdurar. Sim, E vai com melhorar toda certeza, cada dia, né? com toda Sem certeza. dúvida. E você consegue lembrar de alguma situação concreta na sua vida que você disse, agora eu preciso me liderar. Nesse momento, eu preciso botar a liderança para frente e mostrar como é que se faz sobre você mesma e não sobre a sua vida profissional. Sei. Eu tinha, assim, a gente tem um processo de gostar de realizações dos outros, né? Então, a gente fazia tudo que as pessoas queriam. E, às vezes, nossos sonhos não são realizados, né? A gente não conclui eles e deixa eles para o segundo plano. Então, assim, teve muitos momentos que eu decidi, não, agora sou eu. Agora eu preciso de realizar o meu sonho pessoal. É sobre isso, Então, né? é isso que me senti realizada, que era um sonho pessoal, não profissional, mas pessoal, de fazer eventos para mulheres. Então, o nosso objetivo era atingir as mulheres, porque no segmento que a gente trabalha normalmente, e a gente vê muitas mulheres necessitadas. Sim. E a gente vê até no olhar, na conversa, e quando a gente olha assim, eu gosto de olhar muito no olho, aí eu vejo que ela está precisando de ajuda. E quantas de nós não estamos no mesmo caminho, né? Sim. Precisando de ajuda, não tem quem contar. E um evento desse, ela se sente acolhida, se sente liderada pelas mulheres, e por que não se liderar, né, naquele momento? Então, é isso que eu senti
naquele evento. E teve algum momento lá do evento, do Lidere-se, alguma história em particular te tocou, sem citar nomes, mas alguém chegou para você e disse: Sueleide, esse evento foi importante, vai mudar a minha vida, em que sentido? Houve muitas pessoas, mas teve uma que foi tocada. Aí ela chegou assim, chorando, e disse: esse evento foi um divisor de águas na minha vida. Chega, a gente chorou junto, né? Porque eu sou chorona. E aí eu enchi os olhos de lágrimas e eu disse: o que você... Olha, além da presença de Deus, que ela disse assim, eu me libertei. Eu tive uma libertação diferente. Então aqui eu senti realmente que esse evento me tirou um peso que eu vinha carregando e a partir de hoje eu vou ser diferente. Então isso foi uma realização, que foi o que a gente pediu, uma prova que era realmente para a gente estar nesse segmento, para estar nesse evento. Então a prova ela O mais interessante assim é que tivemos pouco tempo para realizar o Lidere-se e, no entanto, ele deixou grandes marcas. Né? Tivemos aqui 20 dias e fomos, né, aconselhadas por alguns, né, que não daria certo. Que não daria certo e que nós teríamos pouco tempo para realizar, que para conseguir patrocinadores seria difícil. Mas, enfim, só sei que quando conseguimos colocar 105 mulheres naquele auditório, né? Que o próximo Lidere-se tem que ser um auditório maior, porque com certeza teremos mais aderências, né? E o tempo a gente já vai começar a trabalhar, aliás, já estamos, né? Começando a trabalhar em relação ao Lidere-se. Né? E assim, o que mais me impressiona é justamente o pouco tempo que tivemos, mas nos unimos e conseguimos fazer. Conseguimos realizar aquilo ali. E pegando a deixa da pergunta, também algumas pessoas chegaram até mim, chorando também, dizendo: nossa, que evento. E as síndicas, né, e quem estava lá não queria sair. Pediram ainda para que fosse um evento de 2 dias. Gente, 2 dias, calma, né? Calma. Muita pressão. Mais para frente. Muita pressão. Mas, realmente, há essa necessidade, né? A gente pensar de um evento o dia todo. Vamos Mas sabe o que eu elaborar. sinto, gente? A gente que lida com o mercado condominial, né? O imobiliário e o condominial, a gente sente uma pressão muito forte nas mulheres nesse mercado, sobretudo nas síndicas, né? Claro que também alguns moradores, também a questão inversa também acontece. Mas as mulheres, as síndicas, elas vivem sob pressão, né? Sueleide pode contar um pouquinho mais pra gente sobre isso. E num evento como esse, que elas podem se ver como pessoas especiais. Porque quando a gente está na posição de síndica, você não é especial, você é vitrine. E na maioria das vezes a pessoa já está com uma pedra ali para tascar em você. E você vai num evento desse e você tem a oportunidade de se priorizar, você tem a oportunidade de ser agraciada, de ser reconhecida e de dizer: olha, você é dona da sua vida e você pode fazer o que você quiser dela. Inclusive de estar ou não estar ali naquele ambiente que não é saudável para você. Isso. Qual é a tua experiência, Sueleide, com relação às síndicas? Como é que você sentiu, depois do Lidere-se, esse mercado? A gente, como trabalha diretamente com muitas síndicas, e a gente vê o peso que elas carregam, até, assim, vai lá no escritório, muitas vezes choram, desabafam, e foi também por isso que a gente viu a necessidade de atender essas mulheres que estão precisando, e muitas vezes elas não falam. Sim. Elas entram no seu quarto à noite, choram, e não desabafam, porque quer mostrar uma realidade que muitas vezes ela não tem, de dureza, de poder, de conseguir algo. Assim, às vezes a gente precisa realmente de ter essa posição, mas tem uma mulher ali por trás, frágil, não é? Sim. Fragilizada. E da tua fala, Sueleide, eu acho que alguns pontos, né, me chamaram a atenção que eu não posso deixar passar. Mas acho que um dos pontos mais fundamentais que você falou aí, realmente, além do apoio, né, no Lidere-se, a gente colocou a exposição da ideia do apoio mútuo entre as mulheres. Isso só foi possível, esse evento só foi possível, porque você viu a receptividade de outras mulheres que deram mais gás à sua ideia, vamos dizer, a ideia que era sua, mas ao mesmo tempo era das outras, e que ao mesmo tempo calhou ali aquele momento de
vamos, o meme Demos bora, o checkmate, bora, né? bora. Demos o checkmate. Mas né? veja a importância de você encontrar outras mulheres, eu digo, a gente no mercado imobiliário condominial, encontrar outras mulheres que de fato não só tenham um discurso de apoio, mas que verdadeiramente se apoiam, né? Só foi possível por isso e para isso. Veja, não adianta ter uma ideia de um evento que apenas Sueleide, Vânia, Júlia, Manu queiram aparecer. Não é pra gente. Isso. Na verdade, o propósito original, o propósito mais profundo de um evento como esse é, de fato, querer ajudar outras mulheres que precisam vestir uma carapaça de dureza que não existe. Acho que a força, ela está também em mostrar, porque é muito fácil vestir uma armadura, mas difícil é mostrar que realmente com toda a sensibilidade, com toda a intuição, com toda a forma múltipla que uma mulher né? Não exerce naturalmente. Então, encontrar esse propósito e colocar esse propósito em evidência é que faz o sucesso do Lidere-se, né? Eu acho que não foi só o evento em si, mas o verdadeiro propósito por trás. Exato. De Por atender isso, outras por isso que mulheres. lutou, por isso Isso. que mulheres foram realmente impactadas, porque tem uma história que o pessoal fala, energia não se Energia, não mente. energia, Energia, a gente sente, não é... Não tinha como a gente mentir, Não, né? de jeito Não nenhum. tinha como disfarçar, aliás. E olhe que a gente não fez tudo Que a gente estava queria. proposto. Eu tenho Verdade. gostinho de quero mais. É que foi muito genuína, é muito genuína o nosso intuito de melhorar a vida das mulheres, né? De trazer as mulheres para essa condição que a gente entende que é onde elas deveriam estar, que é se liderando a própria vida, liderando também o mercado. Porque nós temos competência para isso. A gente, como advogada, a gente muitas vezes é psicóloga das síndicas, Total. né? E também dos nossos clientes. Porque para você construir aquela problemática, a gente precisa saber de todas as etapas do problema. Tem que vivenciar. Tudo que aconteceu desde o início, o que é que startou aquilo ali, até o ponto que a gente vai chegar e vai dizer, olha, a gente ou vai brigar ou a gente vai conciliar, mas vamos organizar isso aí. Então, muitas vezes o síndico o advogado é uma psicóloga. É uma psicóloga ali, a administradora, todo mundo que compõe aquele mercado termina sendo ouvinte. E as mulheres precisam desse apoio. E Né? quanto mais experiência se tem na área, mais know-how com relação a essa, que nos perdoem as psicólogas, mas assim, essa forma de ouvir, não é nem assim, não vai chegar a uma terapia, mas há o espaço e a abertura para ouvir. Então, quanto mais experiência no mercado, mais você tem segurança de saber que, eu já passei por aquilo, eu sei o que é que ela está sentindo, eu sei o que... foi um síndico que recebeu ali o cargo agora, então todas as ansiedades da síndica, principalmente, eu moro, então mistura família, mistura liderança, a gente, por ter a vivência naquilo, tem a capacidade de ter uma ouvir, né, ativamente. Então, é muito por isso também, né? Acho que quanto mais tempo você vai passando, mais segurança você tem e mais empatia você vai ter com quem está passando por aquela dificuldade que você já passou uma vez, né, na carreira, enfim. Isso, Aleide, qual foi o teu maior medo? Quando você disse, vamos realizar o Lidere, está tudo certo. O que é que você pensava assim? O que é que você tinha medo de que acontecesse? Me deu uma ansiedade muito grande. Meu Deus, será que a gente vai conseguir? Assim, o medo foi esse, né? Será que vamos ter a aderência, né? O pessoal vai realmente se inscrever? E aí o medo foi esse. Será que vão perceber, né, o nosso propósito? Mãe de primeira comprar, viagem, mãe de primeira viagem. E Será na que... primeira semana a gente sempre comemorando cada inscrição, né? Cada inscrição. Assim, Cada porque inscrição. como Gabi falou, né? A gente não estava para aparecer. Sim. A gente o propósito é atingir as mulheres que a gente precisa ajudar. E tem muitas que precisam ajudar. E tanto que a gente não estava com o interesse de aparecer. Pelo contrário, a gente Que vocês deixaram de dar a palestra. gente tinha uma palestra, exatamente. Eu achei deixamos lindo isso, marcado e porque- abrimos mão realmente. Exato. Para dar vez a outras mulheres. E isso aí a gente viu realmente que a nossa união,
o nosso propósito era o mesmo. É isso aí. E era verdadeiro. Verdadeiro. Total. E a gente vai ouvir também, desculpa, mano, a gente vai ouvir também Vânia Sobral, que também é uma das diretoras, né, da Novo Horizonte, que também fez tudo acontecer junto com a gente, junto com sua Lady, e a gente vai ouvir ela também. Obrigada, Vânia. Conta pra gente, o que é que você aprendeu sobre você mesma organizando o Lidere-se? Desde já agradeço, né, esse espaço aqui pra gente. Foi um momento, assim, mais que especial para nós. Soleil falou muita coisa, vou só complementar a fala dela. E foi um evento mais do que excelente. Pois, como ela falou, né, a gente tinha já essa pretensão. Inclusive, no escritório, a gente sempre faz. A gente chama, exemplo, Dia Rosa. Então, tem sempre algo voltado para as mulheres, para cada momento. E a gente tinha esse desejo. E aquele momento da gente organizar, de estar vivenciando, de estar pensando em cada detalhe, gente, foi muito satisfatório. Quando a gente vê depois os olhos brilhando, a gente vê nas filmagens, a gente vê como foi maravilhoso. Valeu muito a pena. Assim, o nosso engajamento também interno foi perfeito. Todo mundo no seu corre-corre, todo mundo com muita coisa para fazer, mas deu muito certo. O que é que você percebeu de você, assim, alguma coisa que você nunca tinha percebido? E aí a pergunta vale para todas nós. O que é que você acha de diferente em você mesmo agora, depois do Lidere-se? Então, você se sente, entre aspas, mais empoderada. Né? Mais potente, né? Mas assim, eu posso, eu faço, eu sou capaz, eu consigo, é possível. Né? Então, assim, cada um tem suas limitações, mas a gente consegue. E basta querer. Esse é o detalhe. Tem que querer para E acontecer. você, Manu, o que é que mudou em você? A questão do empoderamento também, o olhar mais, assim, para as mulheres mesmo, né? Embora seja mulher, mas também tem essa questão de, às vezes, a gente acaba esquecendo de se olhar e olhar o outro, né? E olhar a mulher. Acho que basicamente isso. E tu, Gabs? Antes de falar de mim, eu preciso registrar. Vânia, que foi estrelinha no nosso evento. Ao demonstrar, ao falar um pouco da sua história, você Sim. impactou muita gente. Foi nada combinado, nada foi realmente... lógico, a gente tinha um roteiro a seguir, um horário, uma organização, mas você falou sobre coisas que só quem estava no Lidere-se sabe. E que, como aquilo impactou, Vânia, assim, eu até queria agradecer mais uma vez, agora em público, por essa sensibilidade de abrir, né, a caixa preta da sua vida, Coração. da sua história, e através de você, E compartilhar. muitas. A gente olhava assim, a plateia, as 105 pessoas, cada uma de sua forma, extremamente emocionada e de alguma forma fortalecida através da sua experiência. E se encontrando também, Se encontrando. né? Naquela sala dela. Exatamente. E voltando, respondendo aí a pergunta, Julie, acho que, assim, mexe com muitos fatores, né, da vida da gente, da trajetória da gente. Eu sempre tive muito a questão de ser executora, eu sempre fui muito executora, então me bote um projeto e eu vou fazer o que for para ele acontecer. Então, mas fazer o Lidere-se foi especial. Foi especial porque eu estava ladeada de pessoas especiais que também deram voz e ouvidos, né, para as ideias ambas, né? Então, todas as ideias aqui entre as 5 foram especial e de uma forma especial ouvida, lapidada, uma lapida a ideia da outra, sem ego, sem problema de, eu estou aparecendo mais do que a outra, ou uma maturidade necessária no mercado. A gente viu que na construção, vejam, são 5 cabeças, 5 mulheres, são 5 fases, 5 tipos de hormônios ali. Então, como foi especial, como foi bonita essa trajetória da construção. Vamos fazer, vamos, e uma já pegava, não, eu faço isso, dentro da minha ossada eu consigo isso, eu vou conseguir aquilo. E só foi possível porque cada uma não se omitiu da execução, não ocultou o ouvido em atender também a ideia da outra, e com cada uma com sua experiência e com seu perfil, colocou aquele pote de brilho ali para fluir.
O pozinho do pim-pim-pim de cada uma, né? E tornou-se ali o arco-íris, que no Sim. fim do arco-íris existia, de fato, o pote, é pote de verdade. ouro, que foi a construção mesmo do Lidere-se. E isso reverbera nas palestrantes, mais uma vez, porque a gente percebeu que o movimento era não só falar, né, ter um momento para as mulheres, mas de alguma forma fortalecê-las psicologicamente, com a palestra da delegada Gleide Ângelo, da psicóloga, de pessoas envolvidas no direito penal, mas também, como o Manu bem pontuou, o momento de cada uma para a pausa. Então, a pausa, ela também é estratégica. E aquilo impactou como? Complementando. Se todas as experiências anteriores me moldaram até hoje, o Lidere-se ele veio para unificar com paz, aquela paz que a gente sabe que é certeza. Sim. Então, complementar o perfil da Gabriela, que ainda, com certeza, em todo momento está se construindo. Quem me conhece mais próximo sabe a loucura que é conviver comigo, mas que foi fundamental para dizer assim, é possível. Qual o próximo passo? Vamos continuar. O mercado ele não é fácil para ninguém. Não se iludam. Não se iludam. O mercado ele não é fácil. Ele não abre portinhas cor-de-rosas brilhantes para as mulheres. Muito pelo contrário. Questionam você de sua origem, sua família, seu papel inicial, por que está aqui, por que ela está executando, quando, na verdade, o mercado tem lugar para todo mundo. O mercado ele tem lugar para todo mundo. E se a gente não se impor no bom sentido de eu quero esse lugar também, por que eu não mereço? Eu sou tão executora, eu sou tão proativa, eu ajudo tanto a fazer, né? Cada uma de nós consegue mudar a vida de pessoas no nosso microsistema, mas a gente consegue mudar a vida de E a cada gente pessoa. não precisa estar só nos bastidores. E não né? precisamos, Porque exatamente. nós, mulheres, às vezes, nos colocamos nessa posição de estar apenas nos bastidores e a gente pode liderar não só o mercado, não só um evento, mas como a nossa própria vida. E para mim foi muito marcante essa conexão entre mulheres. Porque muita gente diz assim, não é possível a amizade entre as mulheres. Não é Tem esse possível estigma conexão mesmo, entre mulheres. E o Lidere-se... A mulher mesmo derruba a outra. Exato. Né? Assim, O Lidere-se e outro... cultural isso, né? É cultural. Assim, o nosso encontro na Anacom já me trouxe uma visão diferenciada, né? Sobre encontro de mulheres. E o quanto mulheres juntas são potentes. Pois é. Porque ninguém cresce sozinho. Ninguém brilha sozinho. A gente precisa de apoio, a gente precisa ter uma rede de apoio. E como é bom e como é importante essa conexão com mulheres que têm o mesmo propósito que você. Porque é claro que você vai encontrar no seu caminho mulheres que não têm o mesmo propósito que você, porque são seres humanos e seres humanos nem todos vão pensar iguais, vibrar igual. Isso aí é ilusão, né? Mas quando a gente tem essa conexão com mulheres que pensam como você, e mesmo que não pensem como você, que você tenha a intenção genuína de dizer, vai, o mercado é teu, vai buscar o teu lugar, pode não ser o mesmo que o meu, mas vai, tem um espaço para você, vai ter lugar para você, e eu tô aqui para abrir essa porta. Então isso me encheu de uma tranquilidade, de uma paz e de uma certeza de que a gente tá no caminho certo, e de que o Lidere-se é um movimento que ele veio para ficar, e que ele veio para trazer o bem, que ele veio fortalecer mulheres, que querendo, que pensando ou não como a gente, encontramos pessoas que não pensam como a gente, e tá tudo bem. E a gente respeita, elas seguem o caminho delas, a gente segue o nosso. Mas a gente vai continuar. Percebemos que unidas somos mais fortes. Unidas somos muito mais Sem fortes, dúvida, né? Se fosse só uma, não conseguiria abranger, Sim. fazer tanta coisa Não, em tão sim. pouco tempo, né? Sim. Do espaço Não. e tempo que sozinha não conseguiria. Houve total sintonia no Lidere-se. Foi. Né? Desde o evento lá da Anacom, né? Nos conhecemos lá, até o Lidere-se. Então, houve realmente total sintonia que a gente conseguiu trabalhar no jogo limpo. No né? jogo Foi limpo. um jogo limpo. E é isso, a gente quer o nosso espaço, quer subir. E trazer outras E pessoas com a trazer gente, também, né? Subir E trazer outras ampliando, né? pessoas. É. Essa rede de apoio, essa rede de cuidado, de olhar umas com as outras, né? Vânia teve a sua participação importantíssima. E aí, puxando esse gancho aí de Gabriela, realmente eu tinha esse desejo de falar, porque eu sei que existe ainda hoje muitas mulheres que vivenciam esse momento tão difícil dentro da sua própria casa e que não consegue se libertar, né? Porque quando você sai daquela situação, você sente, é libertador. E você viver a sua vida, você não está com a pessoa que você não quer.
e que realmente precisa de apoio, precisa de família, precisa de pessoas que entendam o que ela está passando. E só para contextualizar, a Vânia está falando de relacionamentos tóxicos, Sim. né, de pessoas tóxicas na vida e que ela conseguiu se libertar de uma situação assim, que ela contou em detalhes para a gente no Líderes. Ela conseguiu colocar isso para fora, se libertar, né, e liderando a sua própria vida. Muitos anos, faz mais de 20 anos que isso ocorreu comigo. E eu disse, eu preciso dar um pouco do meu testemunho para mostrar para as pessoas que é possível. É possível. Quando a gente quer, a gente consegue. Não é fácil. Se liderou É. e disse agora, eu sou a dona da minha vida, das regras. E da você minha percebe história. que está curada, de fato, porque passa essa feminilidade, né? Ela passa por esse caminho de cura também, para poder você se liderar e liderar outras pessoas, seja no cenário imobiliário ou condominial, mas você precisa se sentir 100% curada. Sim. E o movimento de cura é exatamente quando você abre a boca para falar e aquilo não lhe impacta mais negativamente. Você Sim. percebe, eu falei, né? E não doeu mais. Então, realmente eu tô curada. E a partir desse movimento, você já começa a curar outras pessoas. Porque acho que a gente tá nesse mundo, aí já entra, né, nessa área. Eu acredito que a gente tá nesse mundo não é só para olhar para o próprio umbigo e ser eu, porque eu tenho que... Não, eu tô aqui porque eu posso, eu tenho saúde, eu tenho 2 mãos, 2 pés, então eu posso ajudar alguém a levantar também. Então, muito por isso que sua fala teve total sucesso. Vale a pena salientar que a minha família foi super apoio, mas sem Deus eu não tinha conseguido. Sim. Ele foi o centro, foi ele que me direcionou, foi ele que me ajudou a chegar e até estar onde eu estou. Então, tudo foi por ele e para ele. Eu louvo a Deus por isso. Sem ele. E até essa conexão toda que a gente sente, eu acredito muito nessa questão energética, espiritual, religiosa, e que as pessoas se unem, as mulheres se unem com propósitos maiores. Meninas, conseguimos, né, realizar o Líderes. Mas assim, houve um momento de vocês quererem desistir? Porque eu tive. Tá, por Eu incrível que tive no sentido de não ter a questão, né, do patrocínio, a gente correr atrás e não conseguir, portas se fecharam, né, o tempo também que a gente não tinha, mas eu confesso que eu tremi um pouquinho nas bases, como diz a história. Algumas falas desestimuladoras, né, fazem a gente repensar por uns 5 segundos. Nossa, poxa, será que realmente a gente vai fracassar miseravelmente? E aí, com 5 minutos, você para e fala, não, tem um propósito maior, além disso. Porque não foi só 1, 2 ou 3 pessoas que tentaram nos desestimular. Não. Foi, né? Foi quase que um mercado dizendo, olha, não tá. Quando não foi essa ideia ali de é não maluca. apoiar, Essa ideia é maluca. tentar ali de alguma forma, enfim, mas isso não merece nossa atenção. Não merece. Mas o que Manu perguntou sobre tentar desistir, essa, por incrível que pareça, não passou em momento nenhum pela minha mente. Não sei se por já ter convivido com alguns eventos anteriormente, mas que eu só pensava no próximo passo. Próximo passo, e eu acho que o poder de você começar a visualizar também, eu acho que isso é muito importante em tantas outras coisas que, como Vânia falou, né, eu também tenho princípios fortes, assim, em Deus, eu acho que isso realmente uniu muito a gente. Quando a gente começa a soltar, de fato, na mão de Deus, eu acho que já está tudo resolvido, né? Sim. Então, mas E como isso é lei, nós somos muito difíceis de desistir. Agora, em outro podcast, eu posso contar que a gente já teve um momento assim, foi o ápice, né? Mas nesse, nós sempre somos daquela assim, guerreira, não vamos desistir. Agora, nós tínhamos já um plano B, né? A gente sempre faz as coisas assim, se der errado, o que é que a gente faz? Qual é o próximo passo? Então, eu vivo meio assim, mano. Qual é o plano B? Se não der certo nesse, eu vou naquele. Mas eu não vou, a gente não vai desistir, não vai desanimar, vai dar certo e vamos embora. E deu. Foi além das expectativas. Foi além das né? expectativas. Foi além das expectativas em patrocinadores, em número de patrocinadores, em números de participantes, né? Em apresentação, em cenário, em experiência, né? Nossas clientes que não são clientes, são amigas que estavam realmente lá, quem acreditou no nosso evento. Foi o primeiro evento construído por quem? Por todas. E foi um grande sucesso, realmente. Acho que a gente só tem realmente a agradecer a confiança de cada uma que esteve,
que experimentou, Sim. que se participou, permitiu se liderar. permitiu, que ouviu atentamente histórias como a da Zélia Pereira, né, a presidente do Cresce, que com toda a liderança e muito aguerrida está lá na presidência, transformando um cenário que até ontem, ela é a primeira mulher presidente, né? Até ontem ainda era tão restrito Sim. para o posicionamento feminino, e ela está construindo com muito brilho, com muito brilhantismo esse lugar, dando espaço para outras, e a própria delegada, como as integrantes do Ministério Público, né, a presidente da Abacrim, entre outras tantas, né, que abrilhantado, que além de estar lá como enfim, abrilhantando um evento como esse, também se permitiu vivenciar. Quando a gente olhava, Também né, então, tava, foi né? muito legal que, assim, eu não vou só para uma palestra, eu vou experimentar com ela, eu vou conversar, eu vou participar. Interessante, Gabi, que assim, tem encontrado pessoas que estavam lá, inclusive palestrantes também, e falam assim, com a maior doçura, sabe, do Lidere-se. É lindo de ver as pessoas. Não, Lidere-se Boas foi memórias, né? Lidere-se foi muito bom. E fora também, que a gente teve o cuidado das lembrancinhas, né, a bolsa e Cada tudo mais. detalhe, Cada detalhe foi pensado. Muito Né? cara, Foi muito realmente, né? E recentemente nós fomos a outros eventos e as pessoas, as síndicas, quando é que vai ter outros? Estamos preparando. Então, porque realmente o propósito que a gente tinha de ser um marco, que eu acho que foi uma das nossas falas, das nossas reuniões, que seria um marco, eu acredito que a gente alcançou. Com Foi um toda marco. certeza. Até aquelas escadas, as pessoas falaram por um detalhe, as escadas com flores, Sim. pétalas de rosas. Então foi algo tudo muito bem pensado, foi um marco na vida daquelas mulheres. Eu acho que valeu, acho não, eu tenho certeza. Valeu muito a pena, cada hora, cada momento. segundo. E eu recebi muitas perguntas para fechar a nossa conversa de hoje, porque se deixar a gente vai conversar muito mais tempo, né? E os homens nessa história, né? Onde é que os homens entram nessa história? E aí eu respondi da seguinte forma: os homens precisam entender que realmente isso não é uma conversa sobre eles. Isso é sobre nós, isso é sobre nós mulheres. Isso não é uma ameaça, isso é um convite à maturidade. Que os homens comecem a entender, não na sua maioria, mas alguns que precisam entender que nós estamos convidando eles a serem nossos parceiros. Nós não estamos nos colocando acima de ninguém, nem abaixo de ninguém. Então, nós queremos o nosso lugar, nós queremos o nosso espaço, né? Nós queremos companheiros, nós queremos pessoas que deem tratamentos igualitários a homens e mulheres, a meninos e meninas, que sejam pais que deem a mesma educação, né, a seus filhos, a suas filhas, que aprendam a respeitar outras mulheres, que ensinem que não se deve cometer violência contra nenhum ser humano, sobretudo contra uma mulher, e que as mulheres precisam de respeito em todos os ambientes que elas decidirem ocupar, inclusive no mercado imobiliário e condominial, que é o nosso objeto, o objeto do nosso jogo limpo. Então a gente quer respeito para as mulheres, a gente vai lutar por isso. Vamos brilhar juntos. Estamos todos no mesmo barco, mas esse movimento Lidere-se é sobre nós, é sobre as mulheres, e a gente agradece demais porque eu sei que nós temos muitos homens também que nos ouvem. E agradecer apoiam. as empresas, né, que nos Muitos patrocinaram, parceiros. fizeram questão de patrocinar. Sim. Estavam ali, não é um movimento que, assim, está faltando no mercado, e foi muito importante, e realmente é bom registrar que vários patrocinadores também, que não tem necessariamente a mulher como a principal líder, mas que tem outras, né, ali, tem, assim, no apoio, que também fizeram questão de estar conosco. Isso foi, assim, maravilhoso, porque ninguém perde o brilho, ninguém perde o espaço. Pelo contrário, empresas que dão espaço às mulheres, é estatístico, crescimento exponencial. Exato. Então, é só pensar estrategicamente. Exato. Se você der espaço para a mulher crescer, você está fazendo sua empresa crescer, prosperar. Lucro, gente. Então, vamos pensar por esse lado. Lidere-se não é um muro, gente, é uma porta. Mas é uma porta que nesse momento se abre primeiro para as mulheres, para respirar, para se reequilibrar, para se colocarem no mercado e assim todo mundo conseguir o seu lugar ao sol. Meninas, foi maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por As que nos se lideraram ouvir. também. Muito obrigada. E até o próximo Até o próximo, Jogo Limpo gente. Imobiliário. Até lá. mais. Lidere-se, lugar de mulher é onde ela quiser.